Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês, a todos que tiverem acesso a esse vídeo, a essa mensagem. Que Deus possa estar abençoando vocês de maneira especial a cada dia, através da sua palavra. Eu tenho aqui uma mensagem que eu acho maravilhosa. Sempre acho a palavra de Deus maravilhosa. Não troco nada pela palavra de Deus. É ela que nos faz sábios acerca da vontade de Deus. Porque ela declara a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu admiro bastante o conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, o carinho como ele tinha, o cuidado que ele tinha acerca desse jovem evangelista. E nós vivemos neste período, nesta época, nós vivemos nesses últimos dias exatamente aquilo que o apóstolo Paulo advertiu Timóteo. Ou seja, ele advertiu Timóteo o que estaria acontecendo nos últimos dias. E nós vivemos nos últimos dias. No capítulo 4 de 2 a Timóteo, Paulo ele deu um conselho a Timóteo e eu quero que você observe bastante o que eu vou ler aqui. Está na carta que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Voltando às histórias sem fundamentos bíblicos. Conjuro-te, ou seja, exorto-te solenemente. Paulo ele pronunciava este conselho, ele dava esse conselho a Timóteo e ele declara nestas palavras que eu li que ele estava advertindo Timóteo diante de Deus e diante do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele tinha testemunha, ele tinha o pai e ele tinha o filho como testemunha do seu conselho a Timóteo. E podemos ver que um homem quando fala pelo Espírito de Deus, ele fala aquilo que vai acontecer um dia, porque o Senhor ele tem prazer em revelar aquilo que vai acontecer aos teus servos. E o Senhor ele nos deixou, através de homens consagrados, mensagens poderosas que revela exatamente aquilo que nós estaríamos vivendo hoje. E é o que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. Infelizmente. Podemos sair por aí de igreja em igreja, observando e fazendo uma análise daquilo que é ministrado, daquilo que é falado nos púlpitos, através de homens que se intitulam cristãos. Podemos andar por vários lugares e perceber atentamente
que infelizmente a palavra de Deus ela está desaparecendo da boca daqueles que dizem ser servo de Deus. Por quê? Porque a ideia hoje é pregar, é ministrar exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir. Hoje não se ministra mais aquilo que se precisa ouvir, mas aquilo que a pessoa quer ouvir. E Paulo aqui, ele dando este conselho a Timóteo, ele diz que nos últimos dias os homens não dariam mais atenção, não estariam dando mais ouvidos à sã doutrina. Então, Paulo ele diz a Timóteo assim, pregue a palavra. Pregue o evangelho, a sã doutrina. Ou seja, uma coisa que nós precisamos, uma coisa que os ministros precisam, é atentar para este conselho que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. Um conselho que passou agora de Timóteo para cada um de nós. Ou seja, diante de Deus e de Jesus Cristo, aqui está o conselho dado a Timóteo. Pregues a palavra, Timóteo, porque vai chegar um dia, vai haver um tempo em que os homens não suportarão ouvir a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, ou seja, mestres, pessoas que preguem exatamente aquilo que eles querem ouvir. As pessoas já não querem ser repreendidas, já não querem ser corrigidas, redarguidas, advertidas dos seus pecados, dos seus erros. Hoje, se você advertir uma pessoa acerca do seu erro, do seu pecado, a pessoa às vezes ela não aceita a correção, mas elas pegam um versículo onde Jesus Cristo ele disse que nós deveríamos tirar primeiro a trave dos nossos olhos para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Mas a maneira mais correta é quando ouvirmos a palavra de Deus, quando alguém nos adverte acerca do nosso erro, curvarmos a nossa cabeça e entender que realmente estamos errados. É lamentável. Igrejas lotadas, igrejas abarrotadas de pessoas que, infelizmente, não têm mais amor pela palavra. Não têm mais amor pela palavra. Disse o profeta Amós que haveria fome e sede. Não era fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo essas profecias. Muitos que são verdadeiros e amam a palavra de Deus não conseguem permanecer dentro de certos templos, porque não existe mais a palavra de Deus. A única forma de conduzir as pessoas à salvação e à vida eterna é ministrando a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que conhecemos os nossos pecados. É através da ministração de Deus que temos a oportunidade de mudar. É através da pregação do Evangelho que temos a oportunidade de corrigir dia após dia a nossa vida. Tomarmos decisões sábias, decisões de acordo com a vontade de Deus. É através da palavra de Deus. Mas, infelizmente, os ministros que hoje existem
Os ministros que tem hoje nos púlpitos não pregam mais o Evangelho, mas foram constituídos, não por Deus, foram constituídos, como Paulo falou aqui, amontoarão para si doutores, segundo as suas concupiscências. Ou seja, esses líderes, esses homens que pregam exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir, que vai de acordo com os seus desejos, com as suas vontades, não são líderes constituídos por Deus, são homens constituídos por homens. Homens que são erguidos por homens, que não têm a palavra de Deus, que não traz consigo a vontade de Deus, mas traz consigo a vontade do homem, ou seja, ele prega somente aquilo que o homem quer ouvir. E hoje vivemos desta forma. É uma vergonha entrarmos nas igrejas, é uma vergonha pararmos para ouvir dentro de um templo a ministração de uma palavra. Não existe. Não existe. E os que tentam fazer isso de maneira natural não conseguem. Porque a palavra é bem clara, que nenhuma parte das Escrituras fora dada por vontade humana. Foram homens santos que falaram da parte de Deus. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. A gente tem uma declaração dessa que homens inspirados por Deus, homens dirigidos pelo Espírito de Deus, homens que tinham uma vida dedicada em oração, homens que tinham uma vida dedicada ao Evangelho, homens que amavam a palavra de Deus. Estes foram os homens que falaram e ministraram a vontade de Deus. E a palavra diz que nenhuma das Escrituras, nenhuma das palavras do Senhor é de particular interpretação. O homem só pode ter a revelação da palavra através da presença do Espírito, através do Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode nos fazer entender. A Bíblia diz que nem orar nós sabemos, mas o Espírito nos assiste. Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Então, o que eu quero que você atente, você que é um ministro, espero que um dia você possa ter acesso a esse vídeo. Se você tiver acesso a esse vídeo, lembre-se disto. Pregue a palavra de Deus. Não olhe a sua posição, não olhe o cargo eclesiástico que você adquiriu dentro da igreja. Não seja um obreiro, não seja um ministro constituído e levantado pelos homens, mas seja aquele ministro que foi levantado pelo Espírito de Deus, que foi levantado pelo Senhor, que foi erguido pelo Senhor. Se você leu a Bíblia, se você conhece a Bíblia, você sabe que Saul foi um homem levantado pelo homem, foi um rei escolhido pelos homens. Aí nós vemos a diferença de um homem que foi escolhido por Deus, que fora Davi. Um homem segundo o coração de Deus. É isso que você precisa ser, é isso que nós precisamos ser. Paulo ele diz no versículo 3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestres, professores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu costumo dizer para minha esposa, e digo para todas as pessoas, sempre que eu tenho a oportunidade, não gosto de história. Não quero saber da vida das pessoas, não quero saber de nada. A Bíblia me revela quem somos, a palavra de Deus me revela quem é o homem. O homem é um pecador nato, que precisa do arrependimento, que precisa se converter, que precisa se voltar ao Evangelho. Então,
Para mim não interessa o que a pessoa pensa, o que a pessoa fala. Para mim interessa, sabe o quê? É o que Deus quer que eu faça. Eu só vou conhecer a vontade de Deus se houver um ministro que fale a palavra de Deus, um homem de verdade que prega o evangelho, que abandona as fábulas, os contos, as histórias de sua vida. Precisamos do evangelho. Precisamos do evangelho mais que tudo. Precisamos da palavra de Deus ministrada aos nossos corações mais que tudo. Senão pereceremos, senão as igrejas estão lotadas de pessoas indo em direção ao inferno. Os templos estão abarrotados de pessoas sem compromisso com o evangelho. Os templos, as igrejas estão lotadas de pessoas que frequentam constantemente, mas porém não têm compromisso com o evangelho, não pregam o evangelho, não ama Jesus Cristo, não ama a palavra. Para você que não sabe, se você ama Jesus, então você ama a palavra. Se você quer conhecer Jesus, então você lê a palavra. Se você quer conhecer realmente a vontade de Deus para a sua vida, então leia a palavra. Ame a palavra, apegue-se à palavra. Copie Jesus, seja um exemplo. Seja um ministro vindo do céu, seja um homem, uma mulher de Deus que prega a palavra, que ama a palavra, que fala da palavra e não gosta de história, de contos. Porque a história de homem não pode mudar a nossa vida, mas a palavra de Deus, ela pode mudar a vida do mais vil pecador. O apóstolo Paulo, ele disse na carta que ele escreveu aos romanos, aos crentes de Roma, no capítulo de número 1, ele disse assim: eu não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós precisamos, dia após dia, declarar esse amor através das nossas atitudes. Você precisa conhecer este evangelho. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer os mistérios que estão ocultos na palavra de Deus, através da ministração do Espírito Santo ao seu coração. Você precisa amar este evangelho mais do que a si mesmo, mais do que qualquer coisa que exista neste mundo. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por isso aqui, por esta palavra. Jesus nos deixou escrito. Jesus nos deixou um mapa. E até este momento você está perdido. Então, eu digo a você, ministro. Eu digo a você que diz ser um servo de Deus. Procure conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Esta é a palavra desta noite. Que Deus possa abençoar. Graças a Deus, meu óculos demorou chegar porque essa epidemia do coronavírus aí atrapalhou que meu óculos chegasse, mas agora eu posso ler a Bíblia normalmente. Que Deus possa te abençoar de maneira especial, de maneira poderosa. Volte-se para Deus. Ainda há tempo. A paz.